Amém? Você quer receber a palavra de Deus aí hoje? Você está preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e falar com você nessa noite? Depois de tantas palavras poderosas, né? Na segunda-feira nós estávamos ainda na estrada, é um pouquinho distante a nossa cidade, e nós não conseguimos chegar aqui a tempo, mas conectamos na internet e começamos a participar do culto através do celular. Vimos a pastora Cláudia pregando aqui poderosamente sobre resplandecer, sobre se levantar. Depois tivemos os demais pastores, né? Pastor Carlinho de forma muito especial, falando desse aconchego, desse relacionamento com o Pai, com Deus. E nós somos ministrados a cada momento. Hoje pela manhã, Bispo Robson, né, trazendo uma palavra profética sobre as nossas vidas, levantando líderes, homens e mulheres que vão impactar onde estiver, onde Deus te levar, onde Deus te levantar. Deus quer fazer uma grande obra, e como o Bispo Robson falou aqui pela manhã, chegou a sua hora. Olha para o seu irmão mesmo distante, fala com ele: chegou a sua hora. Essa é a hora que Deus quer fazer a sua igreja resplandecer. Tem uma grande obra acontecendo nos céus. O pastor Francisco falou que é o céu na terra, né? Tem uma grande obra acontecendo lá, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, e nós vamos trazer a essa terra. Você está comigo? Amém ou não amém? Você crê nisso? Diga assim: sou eu, Senhor. Pode me levantar, pode me estabelecer, pode me curar, porque eu quero ser teu e para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho com você, o que Deus gerou no meu coração. Estamos nesse tema, né, o grande mistério, e descobrimos ao longo das palavras, da ministração, que precisa haver uma comunhão, uma unidade, né? O Bispo José Elias pregou ontem e finalizou de uma forma tão especial, dizendo que muito mais do que fazer, muito mais do que estabelecer alguma coisa, é ter comunhão, é ser um, né? Ser um com você mesmo, é ser um no seu casamento, é ser um com a sua igreja, e é ser um com Deus. E eu quero, a partir disso, trazer a você algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. Não é o texto principal ainda, mas Malaquias capítulo 4, verso 6, diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós cremos que esse texto é um texto para hoje, para agora. Sabemos que é uma palavra forte. Deus está dizendo que Ele irá converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É necessário a gente entender como que funciona, o que é necessário acontecer para que haja essa comunhão, para que aconteça de fato essa comunhão no meio da igreja. Nós estivemos na rádio hoje à tarde, no programa ali da igreja, e eu falei um pouquinho sobre isso, da oração de Jesus, ali no Evangelho de João, ele dizendo: eu oro para que eles sejam um. Ele fala algumas coisas no capítulo 16, dizendo: olha, vocês vão ter perseguições, vão acontecer coisas terríveis, vão perseguir vocês porque eles não conhecem o Pai, mas ele ora ao Pai dizendo: Pai, o que eu te peço não é para você proteger ele dos perseguidores, não é para você tirar a dorzinha deles. O que eu te peço é que eles sejam um. Ser um é o pulo do gato. Ser um é o que Deus quer fazer conosco para estabelecer o seu reino nessa terra. E aqui em Malaquias 4, 6 fala que Ele mesmo converterá o coração dos pais aos filhos. E aí tem duas figuras muito importantes aqui, né? Pai e filho. Deus, Ele quer estabelecer a sua igreja, uma igreja de pais e filhos. Repete comigo assim: uma igreja de pais e filhos. E nós precisamos aprender isso, entender isso, falar sobre isso, sermos ministrados por Deus sobre isso, entender o nosso papel, desempenhar aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia então em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1.
capítulo 1, a partir do verso 1 também. Tito 1:1. Quando você achar isso, dá um glória a Deus de crente aí. Aleluia. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Só até isso, até o versículo 5. Talvez se fosse nos tempos de hoje, se fosse esses dias, Paulo estivesse fazendo uma reunião online com Tito, entrando lá no Zoom, chamando Tito para uma conversa e dizendo essas palavras para ele, dizendo: olha, você é o meu filho amado. E o que gerou isso entre eu e você? E ele diz aqui, ele fala assim: mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiado, segundo o mandamento de Deus, o nosso Senhor. Nós temos, Tito, um Senhor em comum, nós temos um Deus em comum, nós professamos a mesma fé, acreditamos nas mesmas coisas, nós estamos vivendo o mesmo evangelho, mas você é o meu filho amado. E por que você é o meu filho amado? Porque toda essa introdução dessa carta que eu fiz, dizendo quem você é e quem eu sou, por causa dessas coisas, eu estou dizendo para você: fique em Creta, fique neste lugar e traga ordem às coisas de Deus. Parece algo simples, parece algo corriqueiro, parece que Paulo sentou na sua escrivania, com a sua caneta de pena, escreveu: olha, Tito, coloca aí as coisas em ordem, tem que estabelecer esse negócio aí, já te falei para fazer, faz aí. Não, mas não é tão simples assim. Existia uma relação, existia uma comunhão, uma unidade entre esses dois homens, gerados pelo Pai Celestial. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? É isso que Deus quer fazer no nosso meio nesses dias. Nós somos filhos do mesmo Deus, amém ou não amém? Amém? Você é filho aí de Deus, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você o confessou diante dos homens, declarando: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, amém ou não amém? Então Ele te deu a autoridade para ser chamado filho de Deus. Então somos filhos de Deus, somos filhos de um mesmo Pai, e somos gerados por homens e mulheres aqui na terra, que também são nossos pais espirituais. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando: eu tenho tanta comunhão contigo, Tito, eu tenho tanta unidade contigo, que eu estou te mandando colocar em ordem as coisas de Deus. Deixa eu te falar algumas coisas fortes sobre isso. A gente pode pensar que é só organizar, é só tirar isso daqui, colocar ali, tirar dali, colocar ali. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de algo muito espiritual. E uma das coisas que ele fala para Tito, logo em seguida, é: estabeleça presbíteros, estabeleça pastores, estabeleça homens para cuidar do povo do Pai. Estabeleça homens que vão cuidar daqueles que são do Pai. Precisa pôr ordem, organizar da forma que é organizado no reino, como o reino é, como o Senhor estabeleceu. Agora, Tito, organize as coisas do nosso Pai. Mas sabe por que eu estou confiando isso a você, Tito? Porque eu sei quem você é, porque fui eu que te gerei.
Sabe o que Paulo está falando com o Tito aqui? O bispo Robson falou que em tempos de guerra, aqui Deus está trazendo à minha memória, em tempos de guerra, o diabo quer roubar a sua identidade. Ele disse hoje pela manhã, em tempos de guerra, algo que o diabo quer fazer é roubar a sua identidade. Deixa eu te falar um negócio, querido. A sua identidade fala de onde você vem. A sua identidade fala qual que é a sua filiação. Quando Davi se levanta para enfrentar Golias, e ali ele conversa com Saul, e ele se levanta intrépido, corajoso, e diz: eu vou derrotar esse gigante. Saul olha para o lado e fala: quem é o pai desse garoto? Quem é o pai desse menino? De onde esse garoto vem? Quem gerou esse rapaz tão corajoso? De onde você vem? Quem é o teu pai? Vai dizer quem você é. Vai falar da sua identidade. E é isso que Paulo está fazendo agora com Tito, dizendo para ele, dando a ele uma identidade, dando a ele também uma missão. Missão nós não damos para qualquer pessoa. Missão nós não entregamos para qualquer um. Missão nós não entregamos a um servo, alguém que só trabalha conosco em troca de algo fugaz e superficial. Missão nós entregamos para alguém que nós temos relacionamento profundo. E nós precisamos nessa noite diferir o que é ser filho de Deus e o que é ser servo de Deus. Porque isso vai estabelecer o que nós seremos nos próximos dias. O filho, ele não tem preocupação a hora que ele chega e a hora que ele sai. O servo tem, o empregado tem. O empregado quer chegar mais tarde e sair mais cedo. O empregado, ele tem uma visão de que ele está ali perdendo o seu tempo. Ele podia estar fazendo algo muito melhor, mas o filho não. O filho tem a certeza que ele está construindo algo em nome do Pai. Aquilo que está ali é dele, aquilo que está ali faz parte da sua história. Ele está em nome do Pai fazendo algo. E aí quando a gente fala de pai e filho, falando esse comparativo, não tem como a gente perder de vista ou esquecer a parábola do filho pródigo. Não é verdade? Um filho que vai embora e um filho que fica. E aí o pai está no mesmo lugar. O pai gera no filho, o pai tem o poder de gerar no filho duas coisas. Ele pode gerar no filho, ele pode gerar e deve gerar asas e raízes. Agora o filho precisa receber isso do pai também. Um filho recebeu só a asa, outro recebeu só a raiz. Um filho ficou com uma parte, o outro filho ficou com a outra. E nenhum dos dois foram plenos. Nenhum dos dois foram completos diante daquele pai. O que eu queria falar com você nessa noite é que Deus quer te ver pleno diante dele. Deus quer te ver completo diante dele. Deus te trouxe a esse tempo, nessa época, porque Ele quer fazer de você um filho completo diante da presença dele. Ele não te vê como empregado, Ele não te vê como servo, Ele não te vê somente como alguém que está para fazer alguma coisa. Ele te vê como filho amado, como amado do coração dele. Ele te enxerga como filho. Há quem diga e eu concordo, que nasce um filho, nasce uma criança, nasce um pai. E é verdade. Mas a grande questão que nós temos visto nesses dias é que muitos filhos não estão recebendo mais os pais. Os filhos crescem, os filhos agora começam a pensar em muitas coisas, começam a receber muitas informações. Viu o pastor Francisco falando na entrada do culto, na chamada de entrada, que essa geração é uma geração que mais tem informações, que mais tem acesso à informação, e agora nós começamos a avaliar o pai e a rejeitar o pai. Fazemos isso aqui, humanamente falando, fazemos isso com nossos pais biológicos, fazemos isso com nossos pais espirituais, fazemos isso com a nossa liderança, e fazemos isso com Deus. Sabe, querido, o pai é perfeito. O Pai do céu é perfeito, mas você tem que querer ser filho. O que Deus falou comigo nessa tarde é que nós precisamos mudar o nosso lugar nesse tempo.
Nós precisamos sair da condição de só alguém que faz alguma coisa, como se o Pai precisasse de alguma coisa nossa, e chegarmos a um lugar de filho desse Pai. Se você for ver em Mateus capítulo 10, não precisa abrir, ali pelo verso 17, você vai encontrar o diálogo de Jesus com o jovem rico. E Jesus disse para o jovem rico: vai e faz o quê? Vende tudo, entrega tudo. Deixa eu te falar um negócio, nessa relação de pai e filho, só serve se for tudo. Só serve se você entregar tudo a Ele. Não tem como ter reserva. Não tem como você falar assim: eu vou fazer só uma parte, vou deixar outra parte, vou entregar só essa área, só a área que me interessa, só a área que Ele pode me abençoar, só a área que eu preciso hoje. Eu estou precisando de uma cura, então vou entregar minha saúde a Ele. Eu estou precisando de uma vitória financeira, então vou entregar minha vida financeira a Ele. Eu estou precisando de uma solução no meu relacionamento, então vou entregar o meu casamento a Ele. Mas só isso, o resto eu continuo no controle. Isso não é uma relação de pai e filho. Para o pai precisa ser tudo. Você está disposto a entregar tudo? Ou você continua desejoso de ter um relacionamento com o Pai, mas um relacionamento perneta, cambeta, onde não há firmeza, onde você fica oscilando, e muitas das vezes murmurando, porque parece que o Pai não responde? Qual é o lugar que você quer estar com Deus? E aí nós vemos que essa relação nossa com Deus é muito parecida com a nossa relação com os pais que o Senhor estabeleceu na terra. Com o meu pai biológico, com o meu pai espiritual, que é o bispo José Elias, com aqueles que Deus colocou sobre a minha vida. E aí nós fazemos uma diferenciação, dizemos: não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho uma relação muito boa com Deus, com o meu Pai do céu, mas eu não quero me envolver com nada, eu não quero me sujeitar, eu não quero me colocar debaixo de uma autoridade, eu não quero ser filho de ninguém, ninguém me gerou, eu nasci na chocadeira espiritual. Não é verdade. Todos nós fomos gerados por alguém, e precisamos entender que esse alguém é um enviado do Pai, para ser nosso Pai nessa terra. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida, em nome de Jesus? E aí nós temos visto aí muitas coisas, né, nesse tempo, dizendo que é o novo normal. E eu fiquei pensando essa semana sobre isso ali nas reuniões, ouvindo, e o Espírito Santo de Deus falou comigo: olha, não existe novo normal não. O normal sempre foi e sempre será os princípios do reino. O normal é o meu reino, o normal é como eu quero as coisas, isso é o normal. É assim que tem que ser, é assim que eu estou estabelecendo. E eu fiquei pensando sobre isso, e Deus me levou a Atos capítulo 5, a partir do verso 3, é aquele diálogo triste, né? De Pedro, Ananias, Safira. Eles chegam para Pedro e falam: olha, nós estamos trazendo o dízimo daquilo que, do produto do nosso terreno, da nossa terra. E Pedro pergunta para eles: é tudo isso? Isso é tudo? Ananias, que se encheu de Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. Isso é uma verdade que nós precisamos entender nos dias de hoje. Isso é uma realidade que a gente vai precisar organizar, colocar em ordem na nossa mente. E aí, para você não falar assim: mas foi só um momento, foi só aquele momento. Continua o texto dizendo: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram.
Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto ao teu marido. Bispo Paulo, por que você está lendo esse texto para a gente? Porque o nível de comunhão que Deus espera de nós nesse tempo é este nível, onde homens e mulheres de Deus representam Deus nessa terra. É esse o normal do reino. Sabe o que eles fizeram com Ananias e Safira quando eles caíram? Tiraram para fora, só. Tiraram. Os moços vieram e tiraram. Passou. Veio a esposa, acontece a mesma coisa, morreu, tiro, passou. Este homem representa Deus neste lugar, é isso que eles estão dizendo. Você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. Você consegue entender isso na sua vida hoje? Eu sei que é uma palavra forte e difícil. Talvez seja mais fácil eu pregar ela aqui do que na minha igreja. Mas é o que Deus gerou no meu coração. Este é o modelo de reino. Aqueles que o Senhor enviou são representantes dEle, falam por Ele, agem por Ele, e nós somos gerados através deles. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se nós caminharmos um pouco mais, trazendo para os nossos dias e as palavras dos nossos dias, Joel capítulo 2, verso 28, estou fazendo um apanhado assim, bem amplo daquilo que nós precisamos falar, do que Deus está dizendo nesses dias. Joel capítulo 2, verso 28, diz o seguinte: e há de ser que quando derramarei do meu espírito sobre a carne, sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esse é o tempo, querido, do Senhor derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Esse é o tempo dos nossos filhos profetizarem. Já teve uma experiência do teu filho profetizar na sua casa? Você já viu o teu filho ser usado por Deus na sua casa? Nós teríamos algumas experiências, eu e a pastora Carla, nisso, mas agora há pouco tempo, semana passada, ou retrasada no máximo, eu estava saindo de casa para o culto nosso de terça-feira, e a minha filha parou na garagem de casa e falou: pai, você já pregou de improviso? E eu falei: já, assim, Deus já mudou na hora. Ela falou: então tá. Eu entrei no carro com aquilo na cabeça, falei: o que essa menina quer dizer para mim? 10 anos. E eu cheguei em casa, cheguei na igreja, primeira música do louvor, Deus falou: ó, não é essa palavra não. E eu disse para Deus: Deus, por misericórdia, me fala qual que é a palavra então. E passou a primeira, a segunda, a terceira, final da quarta música, Ele me deu a referência do texto. Para te ser bem sincero, eu não lembrava nem qual era o texto, eu só fiquei com a referência. E eu subi no púlpito, abri a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus começou a falar. Mas usou a profeta lá em casa para dizer: se prepara, hoje é Ele que vai fazer. Talvez ela não saiba dizer isso com essas palavras, mas ela sabia: hoje vai acontecer alguma coisa na vida do meu pai, e Deus é que está me falando. Os nossos filhos profetizarão. O Senhor vai falar com os nossos filhos, é esse tempo. Mas diz aqui também que os nossos velhos terão visões. Diz o texto aqui: os nossos velhos sonharão, e os nossos jovens terão visões.
E eu fiquei pensando, Deus, em qual que eu me enquadro aqui? Eu sou jovem ou eu sou velho? Aonde eu me encaixo? Porque no reino não tem, né, querido, não tem ficar em cima do muro, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. E aí Deus me trouxe à memória um dia, o meu filho, pouco tempo atrás, poucos dias atrás, no dia do meu aniversário. Ele disse para mim, pai, você está fazendo quantos anos? Eu falei, estou fazendo 43 anos, filho. Ele, pai, você é muito velho. Para o meu filho de 7 anos, eu sou muito velho. Sabe o que me resta para o meu filho de 7 anos? Eu preciso contar para ele os meus sonhos. Eu preciso falar para ele, Bispo José Elias, sabe, filho, um dia Deus falou isso comigo. Um dia nessa cidade, Deus falou assim comigo. Sabe, meu filho, é assim que Deus falou comigo. Ele tem que saber, ele tem que conhecer os sonhos que Deus gerou na minha vida. Se você está chegando na igreja agora, se você é como Pedro, uma criança na fé, e é joia ser criança, eu tenho segredos, querido, para você ser criança, são fantásticos. Eu falo com os novos convertidos lá na igreja, alguns acreditam, outros não, mas eu sempre dou esse exemplo. Sabe quando nasce uma criancinha na sua casa, um bebezinho, na sua família, e aí coloca-se ele no berço, no Moisés, na sua caminha, e aí o bebezinho de madrugada chora, parece que o tempo parou, o relógio parou, o céu abriu, sai todo mundo correndo, aquela confusão, todo mundo quer saber o que ele está passando, o que ele está querendo, é fome, está sujo, machucou, está com dor, o que está acontecendo? Não é assim não? Na sua casa também foi assim não? Pois é assim que você é tratado pelos anjos do céu, quando você está bebê espiritual. Aproveita, pede, chora, fala com o papai. Alguns acreditam, outros não. Fazer o quê? É uma bênção ser bebê, é uma bênção, mas tem que crescer. E aí você pode olhar para os velhos igual eu assim, pastor Marcos, né? Bispo José Elias, eu não vou falar não, porque né, respeito, né? Tem que... E dizer para ele, quais são os sonhos que essa igreja tem? Quais são os sonhos dessa família? Aonde que Deus falou que nós vamos chegar? Sabe por quê, querido? Porque as visões ficam com os jovens. A visão Deus vai dar para você que vem um pouquinho depois. Sabe? Acontece isso toda hora. Eu chego para os jovens da igreja e falo assim, gente, a gente precisa transmitir o culto, precisa fazer alguma coisa, precisa melhorar isso aqui. Eles falam, já sei. É assim que faz, é naquele programa assim, a câmera tem que ser tal, o conector tem que ser não sei o que, tem que ter um cabo de não sei o que. Eu não sei nada disso, eu só tenho o sonho, mas eles têm a visão. Nós precisamos conectar o sonho com a visão. Está entendendo ou não? Nós precisamos conectar os sonhos com a visão. Nós temos que caminhar juntos. Os nossos filhos vão profetizar, nós vamos declarar o que o Senhor está gerando no nosso coração, mas muitos outros irão executar muito melhor, porque nós somos uma família, estamos conectados, nós exercemos paternidade, filiação, para a glória de Deus Pai. Sabe, querido, talvez você esteja pensando assim, poxa vida, eu estou tão distante, eu estou tão distante daquilo que a igreja é, os planos, os projetos, as metas. Eu estou tão distante do pastor, eu estou tão distante da pastora, do bispo, do meu líder de rede. Chegou a hora de conexão, de comunhão. Chegou a hora de nós sermos curados e nos aproximarmos, nos conectarmos naquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Paulo está dizendo para Tito, eu não posso ir aí, mas coloca em ordem as coisas aí. Muitas coisas o bispo José Elias, a pastora Cláudia, os líderes de rede, os pastores, vão dizer para você, coloque em ordem lá.
Faz lá na sua célula. Faz a célula assim, assim, assim. Haja assim, assim, assim. Estabeleça assim, assim, assim. Mas Ele vai dizer isso para você, eles vão dizer isso para você, quando existir filiação. Paternidade de fato. Uma igreja de pais e filhos. Não tem como viver isso, se você não se vê filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus disse para mim, que nós precisamos reconectar essa paternidade em Deus. Talvez você está aqui nessa noite, você está online conosco aí, e você se perdeu nesse negócio. Você está na igreja, você é fiel a Deus, você é um santo crente, você faz as coisas corretas, você não aborrece o Espírito Santo, mas você perdeu essa ligação, a tristeza tomou o teu coração. A sua vida hoje é fazer as coisas, a sua vida hoje é executar os trabalhos. Você faz parte do ministério X, Y, Z, você trabalha muito na igreja, mas você perdeu a graça de estar na presença do Pai. Você está buscando Oriande Cantere Balabashai. Você está buscando ardentemente no seu coração fazer, para ver se de alguma forma você chega no Pai. Você volte a sentir aquele calor que você sentia no seu peito, quando o acorde da canção que você mais ama tocava na igreja, quando o ministro de louvor começava a cantar aquela canção que te levava no céu, e você está fazendo, mas não está dando certo, porque o Pai não está interessado no que você pode fazer. O Pai está interessado em se relacionar com você. É porque você se relaciona com o Pai, é que você faz as coisas para o Pai. É porque você tem prazer na presença do Pai, que tudo que sai na sua boca são as coisas do Pai. Tudo que você fala é do Pai, tudo que você compartilha é do Pai, tudo que você faz é para o Pai, para a glória do Pai. Você entende que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Chegou a hora de você voltar a este lugar que talvez você tenha saído. Vamos ficar de pé. Oh Deus, toda reverência. Tem uma missão para você, como Paulo deu para Tito. Lá na sua casa é você que põe as coisas em ordem, na ordem do reino. Lá na sua empresa é você que coloca as coisas em ordem, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos, se você puder, se você quiser, curva sua cabeça. Eu quero orar por você e pedir a Deus. Eu quero fazer a oração de Jesus, que Ele seja um, que você seja um, que você queira mais o Pai do que as coisas do Pai. Talvez esse seja um momento de você pedir perdão, porque você pegou as asas que o Pai pode te dar e você voou, não se importando com o Pai. Talvez você tenha que pedir perdão porque você pegou só as raízes e fincou o seu pé e se sente um empregado, um servente, um serviçal do Pai, enquanto o Pai está à mesa te esperando dizendo: vem filho meu, vem filho meu. Provérbios, esse texto ficou no meu coração há alguns dias. Capítulo 23, verso 26 diz: meu filho, dê-me o seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. O Pai só quer o teu coração. Ai, como Ele quer o teu coração.